Bem-vindo à sua casa. Oferecimento Casa Bela, imóveis diferenciados, Couto Materiais para construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival, há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário, oferece Bem-vindo à sua casa. No programa de hoje, nós vamos saber de todas as etapas de mais uma reforma do Estúdio Casa Bela na Vila Rica. Vamos conversar com a Construmares e saber como aconteceu toda a sua trajetória até aqui. E vamos também conhecer um cliente real e saber como tem sido toda a sua experiência com a Couto Materiais para Construção. Então fica comigo que o programa já está no ar. Nós estamos aqui em mais uma obra do Estúdio Casa Bela e nós vamos conversar com a Ju, que é gerente de obras, e ela vai falar para nós todos esses processos, né, a complexidade de uma reforma, especificamente do Estúdio Casa Bela. E depois também vamos conversar com a Priscila, que ela é especialista de todas as reformas do Estúdio Casa Bela, dos imóveis que passam por essa reforma, e ela vai trazer para nós informações extremamente importantes que você que está nos assistindo, com certeza serão muito válidas. Então, vamos iniciar aqui, né, Ju? Obrigada por você ter vindo e conversar com a gente, trazer essas informações meio que de bastidores, né? Sim, muito obrigada pelo convite, Bárbara. Então, vou explicar um pouquinho o estilo da reforma que a gente faz na Casa Bela. Normalmente são apartamentos grandes e que a gente tem algumas plantas, como são apartamentos antigos, são apartamentos que as áreas de serviço são muito maiores do que as áreas sociais. Então, a gente faz uma intervenção grande na planta para modernizar esse estilo da família brasileira que mudou hoje em dia. Então, a gente faz uma reforma extremamente profunda. Todas as infraestruturas elétricas, hidráulicas, ar-condicionados, gás, tudo a gente faz com os materiais de alto padrão. E novos também, né? Toda a fiação, a gente faz tudo novinho. Nós estamos aqui no edifício Cabreúva, que é ao ladinho da Casa Bela Imóveis, aqui na Valdomiro Silveira. E essa é uma reforma... Aqui, quantos metros quadrados tem mesmo aqui? São 300 metros quadrados. 300 metros quadrados, que é um padrão já Estúdio Casa Bela, reformas do Estúdio Casa Bela, acima de 200 metros quadrados, né? Então já tem essa amplitude aí de ambientes, consegue fazer uma integração bem bacana. E aí, falando um pouquinho já nessa parte comercial, né? A gente traz aqui algumas vantagens para um cliente que tem esse interesse. Então, fala para nós, Priscila, como que funciona, né, essa junção de serviços e a entrega mesmo de perfeição de serviço do estúdio. Sim, é engraçado porque eu já tive nesse apartamento antes de ter reformado pela Casa Bela. Eu tive antes da reforma e até para mim, né, para a gente que trabalha nesse ramo, a gente se surpreende quando a gente vê o apartamento pronto. Sim. Porque não dá para visualizar de fato, até a gente que trabalha com isso, a gente não consegue visualizar de fato como que vai ficar. Sim. Então imagina o cliente final, né, ter essa visualização. É bom que as reformas no Estúdio Casa Bela, a gente tem sempre material de apoio no 3D, que é feito ali pela equipe de arquitetura. Então a gente tem 3D, o tour virtual, que vai ajudar a gente durante a reforma, vai ajudar a gente nessa venda do imóvel durante a reforma, e até mesmo uma conversa com a equipe de arquitetura, depois a gente, que está sempre disposta, a gente levar o cliente lá no escritório, dar um material de apoio, as amostras do que vai ser colocado no imóvel. Tem todo o memorial descritivo, né, Ju? Isso. O 3D que a gente produz enquanto está iniciando a obra, a gente usa ele, inclusive, na execução para a gente deixar exatamente fiel ao que foi projetado. Aí a gente tem uma equipe com 10 arquitetos hoje, e a gente tem uma pessoa que ela é responsável pela elaboração do projeto e execução da obra. Então, é um arquiteto que ele é responsável por todo o processo.
sob a supervisão das gerências, enfim, do restante da equipe. E com isso, essa pessoa ela consegue ter tanto a noção do 3D quanto aqui da obra. E a gente também tem todas os acabamentos que a gente está utilizando, a gente tem amostras no escritório, Sim. Então que a gente monta moodboards até para apresentar para os possíveis clientes. E caso o cliente adquira essa obra, esse apartamento ainda em obra, dependendo da fase que ela está, né, se ainda tiver uma fase mais inicial, ele consegue até fazer alguma troca e escolher os seus próprios acabamentos. Esse é um ponto bem legal de falar, porque o cliente, quando ele se antecipa, né, é uma das vantagens, a gente consegue mostrar como que vai ficar a obra, mas ele se antecipando, ele tem não só na negociação da área comercial, ter um pouco mais de tempo, um fluxo bem melhor, né, de fazer esse pagamento, essa compra, mas também ele consegue modificar de acordo com o seu próprio gosto, né, junto com vocês da arquitetura. Nós sempre pensamos em alguns projetos que consigam agradar ao maior público possível. Sim. Só que se você quiser alguma coisa muito específica, aí tem que adquirir o imóvel antes da execução do acabamento, senão você tem o custo da troca, atrasos de obra, então esse seria o ideal. A gente que trabalha com isso, a gente sabe que vira e mexe, o cliente precisa vender o apartamento dele e comprar um outro. Sim. Então, você comprando ali, né, nessa fase de obra, você tem esse tempo que você precisa, esse respiro para vender o teu imóvel, né, nesse fluxo de pagamento e conseguir finalizar o pagamento da compra do novo apartamento. E mais uma vantagem também nessa negociação na parte comercial, durante a obra, a responsabilidade de condomínio IPTU é da Casa Bela. Isso. Então, o cliente ainda tem essa tranquilidade, né, na questão de custo, porque a gente sabe que custos de obra, no meio do caminho, vão surgindo coisas, além dos imprevistos, né? Além dos imprevistos. A cabeça que fica toda desaterta. Para vocês terem uma ideia, essa obra, ela dura em torno, desse apartamento, os 300 metros quadrados mais ou menos, dura em torno de 10 meses. Caramba. É uma obra longa, por aqueles motivos que eu falei, que a gente faz uma reforma 100% completa, a gente só aproveita alguns itens que sejam muito especiais, como por exemplo, aqui a gente está aproveitando esse piso, que é um crema marfil, alguns assoalhos de madeira, mas o resto a gente não aproveita absolutamente nada. Então, por isso que é uma reforma profunda e demanda um tempo, né? E vocês têm, cada reforma de estúdio Casa Bela, vocês também trazem o conceito, né? No caso aqui é um conceito contemporâneo moderno. É esse que foi trazido para cá. Isso, esse é um contemporâneo moderno. Alguns a gente traz um conceito mais industrial. Então, depende, a gente faz um estudo do prédio, da localização e tipo de família, né? Exatamente, para a gente direcionar mais ou menos, mas sempre escolhendo algumas coisas mais neutras para não deixar muito datado, para não deixar alguma coisa muito chamativa. Isso de deixar a reforma sempre, apesar de atual, deixar ela atemporal, isso é bom para o cliente que está comprando, que lá na frente, se ele quiser vender, ele vai ter ali um imóvel que vai durar aí, né? Vai estar bem atualizado. Atualizado, valorizado, né? Essa pesquisa que vocês fazem favorece muito essa dinâmica, né, comercial para o cliente que vai morar, como a Priscila falou. E Priscila, aqui explicar mais um pouquinho, né, como funciona esse serviço dos especialistas da Casa Bela Imóveis. Nós temos alguns especialistas que eles estudam profundamente cada reforma do estúdio Casa Bela. Por quê? Porque facilita, né, Pri? Então, fala um pouquinho como que funciona esse atendimento especializado. Então, a questão do especialista é o que a gente sempre também tenta levar para outros proprietários, que é quando a gente traz a exclusividade. Porque quando a gente sabe, a gente lida aí com muitos imóveis aí ao longo do dia, né? Então, eu vou no imóvel e eu não sei falar exatamente sobre o imóvel, como que eu vou saber vender ele, né? Então, quando a gente tem ali várias pessoas trabalhando o mesmo imóvel, e não sabendo ao certo a fundo sobre aquele imóvel, é difícil você vender. Então, a gente aqui no Estúdio Casa Bela, assim como em todas as nossas exclusividades, a gente tem um conhecimento a fundo do imóvel, dos materiais que são utilizados, e de outras, né, questões técnicas que, de fato, a gente já tem o conhecimento, mas os materiais, principalmente, que são utilizados,
a composição do apartamento. Isso faz com que a visita flua de um jeito melhor. Ô Ju, então ainda que esteja nessa fase de obra, os arquitetos acompanhando todos os dias, né, que é diário esse acompanhamento, os corretores, no caso a especialista, ela pode fazer essa visitação tranquilamente com os clientes. Sim, pode fazer. A gente até gosta que eles venham com os Até clientes. final de semana, a gente está... Até final de semana, legal. Visita final de semana. Nós somos em 3 especialistas, justamente para não ter essa lacuna e deixar o cliente, né, sem a visita. Então, a visita pode fluir durante a obra, até depois que é vendido, né, o cliente ainda pode vir, como você mencionou, continuar namorando ali o apartamento, mas de fato, a gente consegue realizar essas visitas ainda durante sem a obra. nenhum problema. Sim. Isso é válido falarmos e reforçarmos, porque às vezes o cliente fica um pouquinho meio assim, não, está em reforma, temos o material 3D, temos o tour virtual, temos todo o descritivo, né, para o cliente saber o que está ali. Temos essa equipe maravilhosa Só entrar em de contato, agendar a arquitetos. visita e vir. É isso, então fica o convite. Você que tem a curiosidade, talvez, de conhecer como que funciona o Estúdio Casabella, as reformas do Estúdio Casabella, como que nós estamos aqui localizados na Rua Azevedo Sodré, número 33, Casabella Imóveis, Estúdio Casabella, para atendê-los, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por cada detalhe. Aqui na Construmares, no empreendimento Isla Residência, aqui em Santos, e eu vim para bater um papo com o Bruno Lopes. Ele faz parte, né, já desde muito novo na empresa, no setor de construção civil, uma empresa familiar. E ele vai falar para nós, eu tive o interesse em trazer para que vocês também que nos assistem, saber como que nasceu a Construmares, de onde surgiu e como que iniciou os empreendimentos, as construções. Então, Bruno, obrigada por ter vindo, né, e ter disponibilizado esse momento para você trazer um pouquinho da história da Construmares. É um prazer recebê-la aqui, Bárbara, é sempre um prazer tê-la aqui. A gente tem uma gratidão enorme pelo seu trabalho. A construtora começa lá atrás com meu pai, com meus avós. Eles começaram aqui em Santos em 99, né, com a construção com o edifício Angélica ali na Bento de Abreu. Então a construção na família está inserida aí já faz 25 anos, 25, 26 anos. E até 2019 a gente trabalhou como Constru Lopes, fazendo a transição para a Construmares. Legal. Né, com o nosso primeiro lançamento como Construmares, o Coral Residência. O Coral Residência, eu me lembro muito bem, foi a entrega em 2023, né? A gente já falou de conversar, foi quando eu iniciei ali com a corretora de imóveis, então eu me lembro muito bem desse lançamento, um baita de empreendimento, né? Então, como que foi essa transição? Contar um pouquinho da transição do nome de empresa, o primeiro empreendimento como Construmares, o que vocês sentiram? Como que foi isso? A gente fez uma reformulação em 2019, né? Vindo eu e meu pai como sócios, as minhas irmãs também, né? E a gente trouxe a Construmares, né? Com um estilo mais jovial, com algumas modernizações na empresa. E a gente fez o primeiro empreendimento, que é o Coral, que foi um sucesso, assim, foi um modelo, um case de sucesso que a gente se orgulha até hoje. Que até então eu falava que era o empreendimento mais bonito que nós já tínhamos feito. Só que aí o Isla veio e sobrepôs aí o trabalho, e a gente acha que a gente está sempre chegando num teto, a gente está sempre ultrapassando esse teto com os empreendimentos. Com toda a experiência, né, que vocês já têm realmente, o Isla Residência
não só a localização, né, que vocês conseguiram encontrar, todo o projeto, realmente ele está redondo, ele está bonito. E já aproveitando, entrando nesse assunto, quando vocês fazem a escolha, né, eu sei que conheço outros construtores, você está há muito tempo, como vocês fazem a escolha de uma localização durante esse período? Eu acho que não é da noite para o dia, né? Vocês ficam um bom tempo estudando os lugares, como que Eu faz? costumo falar assim, até para os clientes que vêm aqui nos visitar, que as construtoras santistas, genuinamente santistas, são muito boas, no geral. Eu consigo denominar várias construtoras daqui de Santos, de santistas próprios, que são muito boas. Então a gente precisava de um diferencial dentro desse mercado que é um mercado competitivo e um mercado que já tem um posicionamento de construtoras, como a gente pode falar, muito tradicionais aqui da cidade. Sim. Então nós tínhamos que fazer diferente. Nós da Construmares fazemos um empreendimento por vez, a gente coloca a nossa energia toda aqui, a gente coloca tudo que a gente coloca aqui dentro do empreendimento, é como se fosse na nossa própria casa. Sim. E ao iniciar na localização. Então hoje a gente, no Isla Residência, a gente está localizado na rua Anália Franco, que é uma rua, assim, para quem não conhece, muito charmosa, é uma rua, assim, exclusiva aqui dentro da cidade de Santos. A gente está com uma paralela que é o Canal 5, né, que dispensa comentários, e a outra paralela é a Alexandre Martins. Então são duas ruas muito boas, só que não se assemelham o caráter residencial que a gente tem na Anália Franco, né? Então, assim, é realmente escolhido a dedo, né? Desde a sua localização, com as escolhas dos revestimentos, com a escolha do layout do apartamento, né? Porque realmente é um quebra-cabeça, né? A gente começa o estudo, quem fez aqui o nosso projeto foi o Roberto Saviello, que dispensa comentários também como profissional. Né? A minha irmã Camila, ela vem junto fazendo esse melhoramento dos layouts, etc. Acaba sendo um quebra-cabeça, mas a gente acaba fazendo e entregando tudo aquilo que a gente acha que de fato nós gostaríamos de ter, nós gostaríamos de usar e gostaríamos de ter como entrega satisfatória para o cliente. Quando a gente conversa e conhece, né, a história desde o meu início, acho que um dos primeiros contatos assim, com construtora que eu tive foram vocês no início dessa minha transição aí, iniciando no setor imobiliário. E sempre que a gente vai conhecendo, e não só conhecendo o construtor, a construtora e o que entrega, né? Ali, tantos metros quadrados, tantos suítes, o tipo de revestimento, como que é o ambiente, mas conhecendo mesmo a essência, né? Então, como que é por trás disso, né? Qual que é a história, quem são as pessoas responsáveis. E aí, quando a gente vê toda essa construção de vocês, né? Vindo já há muito tempo aí no setor de construção civil, muito família, como você disse, vocês conseguem transmitir, né, essa questão de que vocês fazem o que vocês de fato consumiriam, usariam, fariam. Então, quando o cliente chega no empreendimento de vocês, eu acredito que é muito fácil falar e, entre aspas, convencê-lo de que aquilo é bom. De né? fato, é um trabalho árduo, assim, porque o mercado é árduo, mas a gente procura humanizar essa tratativa e esse trabalho. Desde o início do nosso projeto até a venda e a nossa pós-venda, que eu acho que é o nosso grande diferencial. Hoje a gente está aqui passando por um momento que a gente tem especialistas Construmares trabalhando aqui no nosso plantão. Então você, parceiro, corretor parceiro ou cliente que você vai vir aqui ser atendido, você vai ser atendido por um especialista Construmares. E quando eu falo especialista, é aquela pessoa que sabe o que nós, da família Lopes, gostaríamos que passássemos no empreendimento para você, cliente, né? O que a gente sabe tudo que se passa aqui dentro da obra. Então, esses especialistas trazem essa humanização, né, na hora da venda. E na questão do pós-obra, do pós-venda, é todo tratado diretamente conosco. Então, a gente está ali acompanhando processo por processo, né, para fazer essa diferenciação dentro desse mercado gigantesco que é a construção civil, ainda mais aqui em Santos. É um empreendimento onde permite ter a vista mar, independente do andar. O decorado, inclusive, está no 4º andar, né? Sim. Localizado no 4º andar. Quem estiver nos assistindo e ainda não tenha vindo aqui no decorado, inclusive, fica o convite. É muito interessante que você venha e tenha essa vista do mar a partir do andar
que é o quarto, que é o primeiro tipo. Isso. É. A gente costuma falar, venha sem compromisso, venha para visitar. Venha para visitar. Para nós, volto a falar, muito nos orgulha apresentar aquilo que a gente está trabalhando aqui no dia a dia. E venha conhecer o Isla Residência da Construmares. A gente está localizado na Rua Anália Franco, como eu disse, é uma rua que muito nos orgulha como residencial. É uma rua perfeita para quem procura, né, uma localização perto da praia, uma rua segura. A gente fez um empreendimento aqui com planta de 150 metros e 3 suítes, que eu acho que tudo se relaciona com, né, a localização que a gente se encontra. Né? Então a gente fez uma planta não tão pequena, não tão grande, uma planta ideal. E fico muito grata, mais uma vez, por todas as oportunidades, né, que eu tenho com vocês, com a família toda, e de trazer essas informações e deixar o convite para quem nos assiste. Então, por favor, fala mais um pouquinho, convida esse pessoal e a gente deixa aqui todas as informações na tela para quem tiver o interesse também. Então é isso, acho que venha nos visitar, fique à vontade, você vai ser atendido por um especialista Construmares, venha conhecer nosso decorado sem compromisso nenhum, venha conhecer nossos acabamentos. E muito obrigado, Bárbara, pela mais uma oportunidade, por mais uma conversa super agradável. Eu sou um fã do seu trabalho. Muito obrigada, viu? Obrigado viu? Olá, nós estamos aqui mais uma vez na Couto Materiais para Construção, hoje na unidade de Santos. E no decorrer aí dessas entrevistas, desses bate-papo com o Carlos da Couto, nós sentimos a necessidade, eu sugeri para ele, eu queria ouvir o depoimento de um cliente que tivesse já alguns anos como cliente, consumindo, e tivesse experiências aqui e contasse para vocês. Porque nada melhor do que a fala, né? E o depoimento de um cliente que passa a credibilidade e a real experiência com a Couto Materiais para Construção. E hoje eu estou aqui com o Rafael Barreto e ele é um cliente já há um bom tempo e estava me contando aqui alguns pontos bem legais que ele já teve de experiências positivas com a Couto Materiais para Construção e ele vai contar para nós um pouquinho hoje. Então, Barreto, primeiramente, obrigada, viu, por esse tempo, por você ter se disponibilizado a contar essa experiência tão importante. Prazer também estar contigo. Obrigado você. Puta, eu sou meio suspeito de falar da Couto, eu amo essa empresa, eu amo os sócios, eu acho que vai ser bem legal o bate-papo de hoje. Sim. E antes, para começar, você se tornou cliente da Couto Materiais para Construção em que momento? Eu sou um consultor empresarial, mas a obra que eu fui fazer foi na minha casa. Foi uma obra relativamente grande, de alguns meses, de 3 ou 4 meses. E eu conheci o Couto, o Carlos Couto, num dos eventos que eu participo. E lá eu bati um papo com ele e a gente começou a conversar sobre a possibilidade de ele ser meu prestador de serviço não, meu fornecedor, né? Fornecedor. Porque vocês sabem, né? A Couto Materiais para Construção tem vários setores. Então, o cliente, quando entra aqui, ele consegue comprar praticamente tudo do que precisa para obra em casa, né? Para reforma. E aí me fala, então você estava passando por uma reforma na sua casa e você precisou de alguns itens e como que foi esse acesso com ele, essa conversa? Cara, eu sou um cara, eu costumo dizer que eu sou um cara meio preguiçoso, eu não gosto de trabalhar muito. Então, eu chamei o Carlos e falei, Carlos, eu gostaria de ter um único fornecedor. Porém, e a conversa foi bem sincera. Eu falei, Carlos, eu gostaria de ter um único fornecedor, mas eu sei que existem grandes redes, grandes lojas que provavelmente podem ter volumes maiores e, consequentemente, preços menores. Então, eu fico com receio de comprar apenas de um fornecedor, como a Couto, e as grandes redes terem valores muito melhores. Foi quando o Carlos falou para mim, Barreto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, faça o orçamento nas outras lojas e faça comigo também, e me passe o orçamento das outras lojas. Se eu puder, eu cubro, e aquilo que eu não puder ou não for minha expertise, eu falo para você, pega. E aconteceu na primeira vez, na segunda vez, e eu percebi que eram diferenças mínimas
E muitos dos valores a Couto tinha menor. Mas aconteceram algumas coisas engraçadas no caminho. Que eu até falei pro Couto. Falei, Couto, se tu tá fazendo isso para mim ganhar, você tá fazendo um ótimo trabalho. Ele começou a me ligar falando, Barreto, você pediu tal produto. Eu lembro de uma lona. Ele falou, você pediu um produto tal, com uma espessura dessa grossura. Não precisa, cara. Se você pegar uma lona com uma espessura muito menor, ela vai servir para você e o valor é 5 vezes mais barato. Então eu comecei a perceber que eu podia confiar. Eu entendi que a Couto não só estava me fornecendo material, estava me prestando uma consultoria. Essa preocupação dele com os clientes, com a necessidade do cliente, realmente é algo que te marca do início, logo de cara, assim, quando você tem os primeiros contatos. Então, quando a gente fala aqui sobre a Couto, materiais para construção, é uma empresa que não nasceu ontem, é uma empresa que já está há muito tempo no mercado, é uma empresa familiar, é uma empresa que ela se consolida cada vez mais e não é à toa, né? São por casos como o seu, casos como diversos outros clientes que eu já fiquei sabendo, clientes que têm obras grandes e precisam de coisas, de volume de materiais, e ainda que ele não tenha, ele vai atrás para poder entregar. Então esse cuidado, eu acho que é muito legal mesmo da gente falar de forma assim, natural mesmo, e eu acho que é importante quem nos assiste saber disso, né? Porque não é, como você falou, não é só um valor, R$10, R$15, R$20 a mais, a menos, é que lá no final isso vai fazer a diferença. O atendimento, a experiência, a confiança, a credibilidade, né? O frete grátis. Tem outro conceito que eu gosto bastante, que é o que a gente chama de one-stop shopping, né? Que é uma única compra. As pessoas, às vezes, elas não colocam na ponta do papel o quanto é que elas gastam de tempo fazendo vários orçamentos. Exato. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu sou um prestador de serviço. Eu sou um autônomo. Sim. Então, a partir do momento que eu perco um dia para fazer orçamento em várias lojas, é um dia que eu deixei de receber um dinheiro. Exato. Às vezes eu economizei R$40, mas eu perdi um dia de trabalho. Então, isso tem que ser considerado na conta. Tem o valor financeiro, tem o valor energético, tem o valor de tempo. Então, eu acredito realmente que vale a pena você procurar um fornecedor de confiança para ser esse seu consultor. Porque eu costumo falar que quem manda, na verdade, não é o cliente. Quem manda é o especialista. Eu não tenho nada de material para construção. Deixa para quem entende. Exatamente. E o programa de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Aproveite para seguir as nossas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube. Lá tem todos os programas que já foram ao ar. Semana que vem tem mais. Até lá! Bem-vindo à sua casa. Oferecimento Casa Bela. Imóveis diferenciados. Couto Materiais para construção. Do básico ao acabamento. Tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival. Há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário. Oferece. Bem-vindo à sua casa.